Nesse último bloco, sinta-se à vontade para rever as classificações das orações subordinadas. Aproveite a oportunidade também para fazer uma relação entre as orações coordenadas e as orações subordinadas. Bom, vamos começar primeiro com a definição de oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. Desse modo, ela pode exprimir circunstância de tempo, de modo, fim, causa, condição, hipótese e etc. As orações subordinadas classificam-se de acordo com a conjunção ou locução conjuntiva que a introduz. Agora vamos para as suas classificações. Em primeiro lugar, nós temos a oração subordinada adverbial causal, que é aquela que exprime a causa ou o motivo para determinado fato expresso pela oração principal. Frase de exemplo: as ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelá-lo. Como tem muita informação, o livro é sempre consultado. Já que você não vai, eu também não vou. Todas essas orações destacadas de amarelo são orações subordinadas adverbiais causais, porque elas são introduzidas por conjunções que expressam causa. Dentre essas conjunções temos porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Oração subordinada adverbial consecutiva. Essas orações exprimem a consequência de um fato expresso pela oração principal. Exemplos: sua fome era tanta que comeu a fruta com casca e tudo. Não consigo ver televisão sem que eu boceje. Nunca abandone seus ideais, de sorte que acabará concretizando-os. Das conjunções que expressam essa noção de consequência, nós temos a conjunção que e as locuções conjuntivas, tanto que, tão que, tal que, de modo que, de forma que, de jeito que, de maneira que, de sorte que, sem que, de tal forma que. Orações subordinadas adverbiais condicionais. Essas exprimem o que deve ou não acontecer para que se realize ou deixe de se realizar o fato expresso pela oração principal. Frases de exemplo: se o regulamento do campeonato for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão. Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Caso você se case, convide-me para a festa. Não saia sem que eu permita. Conjunções: se, salvo se, desde que, exceto se, caso, desde, contando que, sem que, a menos que e a não ser que. Para ficar mais clara essa noção de condição, é só a gente pegar a oração principal, como exemplo da segunda frase: assinaremos o contrato. Para esse fato acontecer, depende de que todos aceitem a proposta. É por isso que a oração destacada em amarelo é uma oração subordinada adverbial condicional. Agora, as orações subordinadas adverbiais concessivas. Essas indicam uma ideia de contraste, de quebra de expectativa em relação ao que é enunciado na oração principal. Exemplos: concordo com a realização do negócio, embora seja de risco. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Ainda que a economia cresça, é provável que metade da população continue ainda à margem do mercado de consumo. De conjunções nós temos embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese.
apesar desse nome concessivo ser um pouco estranho, nós podemos relacionar essas orações subordinadas com as orações coordenadas adversativas ou opositivas. A diferença é que as orações subordinadas concessivas, elas expressam uma certa quebra de expectativa em relação ao fato enunciado pela oração principal. As orações subordinadas comparativas estabelecem uma ideia de comparação. Essa ideia de comparação pode ser por igualdade, superioridade ou inferioridade em relação ao fato expresso pela oração principal. Exemplos: Joana foi tão esforçada quanto deveria, e nesse caso nós temos uma relação de comparação por igualdade. Joana não foi tão esforçada como deveria, assim como deveria, tal como deveria, também uma relação de igualdade. Agora uma relação de superioridade. Joana foi mais esforçada do que deveria. E o último exemplo é um exemplo de uma relação de inferioridade. Joana foi menos esforçada do que Pedro. De conjunções, nós temos, para expressar uma relação de igualdade, como, assim como, tal como, tanto quanto, bem como se, quanto, tão quanto, tal qual, que nem. E para expressar uma noção de superioridade, mais do que. Uma noção de inferioridade, menos do que. As orações subordinadas adverbiais conformativas estabelecem uma ideia de conformidade, de concordância em relação ao fato expresso pela oração principal. Exemplos: o campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê, ou o campeonato será disputado de acordo com as regras estabelecidas pelo comitê, consoante as regras estabelecidas pelo comitê, conforme as regras estabelecidas pelo comitê. Agora um exemplo com a conjunção como, expressando uma ideia de conformidade. Como reza a Constituição, todos os cidadãos têm direitos iguais. Exemplos de conjunções: como, conforme, segundo, consoante, de acordo com. Orações subordinadas adverbiais finais. Essas estabelecem a intenção ou finalidade do fato expresso pela oração principal. Exemplos: os jovens estudam a fim de que possam entrar em uma universidade. Os jovens estudam para que possam entrar em uma universidade. Os jovens estudam para poder entrar em uma universidade ou estudam para entrar em uma universidade. Nós apresentamos 3 exemplos de conjunções, que são a fim de que, para e para que. Orações subordinadas adverbiais proporcionais estabelecem uma ideia de proporcionalidade em relação ao fato expresso pela oração principal. Exemplos: à medida que ele fazia revisões, ele tinha compreensão da matéria. Quanto mais ele fazia revisões, mais ele compreendia a matéria. Quanto menos fazia revisões, menos ele compreendia a matéria. De conjunções, nós temos todas essas locuções conjuntivas e algumas, inclusive, são locuções correlacionais, como à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto mais, menos, quanto menos, menos, quanto menos, mais, quanto maior, maior, quanto maior, menor, tanto mais. As orações subordinadas adverbiais temporais estabelecem uma ideia de tempo, que pode ser simultâneo, anterior ou posterior em relação ao fato expresso pela oração principal. Dos exemplos, nós temos: enquanto eles se divertem, nós estudamos. Esse exemplo estabelece uma noção de simultaneidade. Quando terminou a festa, todos se retiraram. Esse exemplo específico estabelece uma noção de anterioridade. Essas noções de simultaneidade, anterioridade e posterioridade são expressas não somente pelas conjunções,
mas também pelo tempo, modo e aspecto verbal. De conjunções, nós temos quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas, antes que, até que, sempre que, depois que, cada vez que e mal. Como em todas as nossas aulas, nós estamos utilizando a moderna gramática portuguesa do Evanildo Bechara, a nova gramática do português contemporâneo de Cunha e Sintra e o site Só Português, na parte de sintaxe. Além disso, para essas aulas em específico, nós nos baseamos na explicação de Daniela Diana, Orações Subordinadas Adverbiais, no site Toda a Matéria, e na explicação de Flávia Neves, Orações Subordinadas Adverbiais, no site Norma Culta. Lembrando que, ao estudar as orações subordinadas adverbiais, muito mais do que decorar essas locuções conjuntivas ou as próprias conjunções em si, é saber a noção semântica que elas expressam, ou seja, qual o sentido de fato que elas expressam. Porque tem algumas conjunções que expressam mais de um sentido. Para se ter um exemplo, é só pegarmos a conjunção com. Essa expressa, ao mesmo tempo, uma noção de conformidade, uma noção de comparação e também uma noção de causa. Isso vai depender do contexto em que essa conjunção é empregada. Para resolver essas questões, nós precisamos de fazer uma leitura atenta à frase que está no enunciado da questão. E no próximo módulo, nós vamos aprender as outras funções que as orações subordinadas podem ter, as funções de adjetivo e de substantivo. Ou seja, nós vamos aprender as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. Eu conto com a sua presença.